Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. O Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Hoje é conhecida UNA da Construção, Produção e Agroindústria. Bom, meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que nos recebe semanalmente em seus lares com Ciência e Pesquisa. Bom, semana passada nós fizemos uma pergunta e perguntamos qual é a língua falada, qual é a língua que possui o maior número de falantes no mundo inteiro. E a Lucimara Rodrigues acertou novamente, né, Lucimara? E a língua falada é o mandarim, com 874 milhões de pessoas que a falam no mundo inteiro. Depois nós temos o hindi e depois o espanhol e, em quarto lugar, a língua inglesa. Bom, hoje nós vamos apresentar o presente da semana. O presente da semana é mais um cientista, mais um pesquisador, um químico. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que foi graduada em engenheiro químico pela nossa universidade, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, ex-coordenador da gerência de ensino, pesquisa e extensão da nossa universidade, ex-coordenador do curso de engenharia química da nossa universidade e hoje, atualmente, pesquisador e coordenador do grupo de pesquisa de engenharia de processos em GEPRO. É com muita honra que recebemos o professor Dr. Marcos Marcelino Mazzucco. Professor Marcos, é um prazer indescritível tê-lo conosco novamente, felizmente, no Ciência e Pesquisa. É um prazer retornar aqui, conversarmos novamente. Claro. Professor Marcos, o ENGEPRO é o grupo de pesquisa de engenharia de processos, né? E você é líder desse grupo de pesquisas que tem feito belas proposições para a sociedade e também para a ciência. Os projetos que têm passado pelo ENGEPRO têm quais características, professor Marcos? Características diversas pela natureza dos projetos que são ancorados tanto no curso de Engenharia Química como no curso de Química Industrial da Unisul, que envolve desde engenharia de alimentos, estudo de transporte de materiais, simulação, controle automático de processos, modelagem estatística, análise matemática, é diverso pela natureza da formação do grupo e pela área em que eles se inserem. Professor, houve um projeto já encerrado que foi realizado pelo ENGEPRO sob a sua liderança junto à Tractebel. Esse projeto, o que pretendia e quais foram os resultados, professor? Esse projeto ele foi encerrado há quase 2 anos e ele fez parte de um ciclo de projetos patrocinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica com recursos da Tractebel Energia. Naquela oportunidade nós pesquisamos durante aproximadamente 2 anos, um pouco mais, a qualidade do ar em Tubarão. Certo. Naquele projeto nós tínhamos um objetivo específico, que era a avaliação de teores de metais presentes no ar de Tubarão. Interessante isso. E o professor lembra de alguns resultados, assim, a princípio, que deverão ser ratificados com novas investigações? Então, nós fizemos análises bem diversificadas, porque o acompanhamento ele é prolongado realmente e ele segue um conjunto de obrigações estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Professor, desculpe interrompê-lo, mas veja bem, a análise de metais e a análise de outros particulados, ela não é originada apenas na Tractebel, apesar de ela ser a financiadora do projeto. Existem outros elementos, outras instituições poluentes também na região, né, professor? E também a legislação brasileira não estabelece teores para a maior parte dos metais no ar. Ela estabelece principalmente o controle para sólidos totais particulados, além de alguns gases. Então, por mais que o nosso estudo tenha envolvido metais, mas em nenhum momento é bom salientar que há um limite legal para isso, de maneira que nós possamos nos posicionar como acima ou abaixo de limites e que isso possa ter de fato impactos potenciais para a saúde humana. Existem estudos no mundo todo sobre impactos para diversos metais, mas efetivamente, como legislação no Brasil, não há nada definido. Então, nada que possa tornar público o impedimento desta ou daquela empresa? Não, de forma alguma. E também ele foi um estudo inicial, porque em ciência nós não podemos tomar um conjunto de dados e assumir aqueles dados como verdade se de fato nós não conseguirmos mostrar a repetição daqueles dados, a confiança dos dados, que em boa parte, para muitas avaliações matemáticas, depende da abundância de dados, da quantidade de dados.
Então, apesar de termos feito uma análise, uma avaliação, aliás, durante quase 2 anos, essa avaliação do ponto de vista científico ainda é insuficiente e requer estudos maiores. Novos estudos, então. Complementares. De qualquer forma, nada que apresentasse uma gravidade, assim, que chamasse a atenção dos pesquisadores nessa direção, professor? Não. Nós avaliamos semanalmente o teor de sólidos totais particulados, que é o que a legislação estabelece, também como parte do projeto. E como a avaliação ela é semanal, de acordo com a lei, não tivemos nenhuma situação que violasse o que está estabelecido em lei. E também vale lembrar que essa avaliação que nós fizemos não foi num único local, foram em 3 locais diferentes da nossa região, e em todos os locais usamos equipamentos que eram certificados e, portanto, eles tinham igual capacidade de fornecer dados verídicos para o projeto. E lembra, professor, Dr. Marcos, os locais em que eram colocados equipamentos para análise? Sim, nós temos um local, tínhamos na oportunidade, né, um local monitorado ao norte do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, um aqui no centro de Tubarão e outro no bairro São Bernardo. Então são 3 extremos que mapeiam aproximadamente a direção típica dos ventos durante o ano. Olha, interessante isso. Eu gostaria de conversar consigo sobre essa direção dos ventos, esse mapeamento e sobre um futuro projeto, possível projeto, investigando esses detalhes. Pode ser, professor? Okay. Estamos conversando com muita honra com o professor Dr. Marcos Marcelino Mazzucco, coordenador do Grupo de Pesquisa em Engenharia de Processos. Você poderá rever esta conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela. Enviar perguntas ao Dr. Marcos Mazzucco no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutinhos e já voltamos.